O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a falar, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, hoje no mundo todo, a Igreja está celebrando a festa de todos os santos e santas. E isso diz respeito a todos nós, porque a maior dignidade do ser humano é a sua vocação para a santidade, declara o Concílio Vaticano II. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito, disse Jesus. Alcançar a perfeição tem sido sempre uma das grandes utopias em todos os campos da experiência humana. Nós somos destinados a ser santos e santas. Se não o somos, queremos ser. E admiramos quem é. É que, na verdade, esse ideal de perfeição permanece na raiz de nossa natureza. Nós podemos até negá-la com as nossas atitudes, mas ela não desaparece. No entanto, em vez de discorrer teoricamente sobre esse assunto, o que é santidade, porque somos santos, porque não somos santos, vamos falar de alguém que encarnou esse ideal de perfeição e transformou-se no modelo de vida para milhões e milhões de outras pessoas. E vamos escolher uma figura dos tempos modernos. Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque ela, especialmente, por causa de uma palavra que ela mesma escreveu em sua autobiografia. Eu sou uma alma pequenina e só tenho para oferecer a Deus coisas muito pequenas. Ela vai provar como, sob a aparência da pequenez, pode se esconder uma incomparável grandeza. Por isso ela está mais próxima de nós. Ela é o único caso entre santos e santas que ficou conhecida com o diminutivo Teresinha, e não com o seu nome próprio, Maria Francisca Teresa. E a sua autobiografia, História de uma Alma,
Durante muitos e muitos anos, foi um dos livros mais lidos no mundo cristão e fez dela uma das santas mais populares da história. Teresinha foi a mais nova de 5 irmãs e nasceu no dia 2 de janeiro de 1873. Sua infância foi normal e infeliz. Como ela mesma descreve, minhas primeiras recordações são apenas sorrisos, carícias, amabilidades. Nenhum sinal de precocidade, nada sugerindo que ela estava destinada a ser santa. Ninguém está destinado a ser santo em particular. Todos temos essa mesma destinação. Ela tornou-se santa porque a graça de Deus encontrou uma vontade decidida a santificar-se. É também ela que descreve um incidente emblemático da sua infância. Sua irmã maior quis repartir com ela os brinquedos para que as duas se divertissem juntamente, mas ela reagiu dizendo: não, eu quero tudo para mim. Naquele momento, essa reação era típica da criança, do egocentrismo infantil. Mais tarde, no entanto, vai se transformar, vai transcender, vai sublimar-se ao longo de toda a sua vida. Eu quero tudo. Toda a minha vida, diz ela, se resume nesse pequeno incidente. Eu quero tudo, meu Deus. Eu não quero ser pela metade. Essa é a diferença entre os santos extraordinários, que nós não somos, e os santos comuns, que nós devemos ser. Estes últimos dizem: minha vida pertence ao Senhor, a minha vida toda, menos isso, menos aquilo outro, e assim nós limitamos a ação de Deus. Os outros afirmam: a minha vida toda pertence ao Senhor, toda, e ninguém mais eu quero senão o Senhor, porque no Senhor eu encontro aquilo que procuro. Mas não pensemos que Deus vai responder assim: então venha para cá, fique perto de mim, pense somente em mim, ame somente a mim. Absolutamente. Deus vai se aproveitar dessa confiança para o seu projeto de salvação, que não se dirige a ninguém em particular, mas a todos os seus filhos e filhas, sem exceção. Aos 4 anos, Teresinha perdeu sua mãe. E aos 15 anos, ela enfrentou uma guinada total em sua vida. Foi profundamente tocada pela cena do presépio numa noite de Natal. Ao tornar-se assim, escreve ela, fraco, frágil, pequenino, por amor a mim, Jesus me fez forte e corajosa. A fragilidade daquela adolescente encontrou toda a força na fragilidade do menino Deus. Ela será chamada, daí em diante, Teresinha do Menino Jesus. Aos 16 anos, ela entrou no Carmelo com o propósito de se consagrar na vida religiosa. E daí em diante, ela terá apenas 8 anos para cumprir e completar o seu propósito. Vai morrer aos 24 anos de idade, percorrendo um caminho que ela descreve com estas palavras: antes de partir, o meu amado perguntou: em que caminhos, por quais regiões eu haveria de seguir adiante? E eu lhe respondi que o meu único desejo era atingir o ponto mais alto da montanha do amor. Então ele me tomou pela mão e me levou para um lugar subterrâneo, onde nem se sente frio, nem se sente calor, onde o sol nunca brilha, onde nem o vento nem a chuva penetram,
um túnel onde eu só conseguia ver a penumbra. E o único brilho era o olhar de Deus que me contemplava lá do alto. Por quê? Essa descrição de tantas paisagens cinzentas, tantas sombras e nenhuma claridade, exceto o olhar de Deus, por uma razão prática e real. Todo o resto da vida dela vai ser isso mesmo. Daí em diante, ela vai enfrentar as mais graves enfermidades, até o último dia de sua vida. E das privações daí decorrentes, ela vai fazer o seu meio de santificação. A tal ponto que ela escreve assim: atingi aquele ponto em que já não sou capaz de sofrer, porque todo sofrimento tornou-se doçura para mim. Além desse, ela escolheu um outro caminho de santificação bem mais difícil, bem mais complexo e bem mais importante. A arte de conviver com as outras pessoas, de construir fraternidade no dia a dia. Ela mesma conta com detalhes os numerosos casos em que ela precisou violentar-se para preservar a harmonia entre as irmãs da comunidade. Como, por exemplo, controlar sua irritação, sua vontade de reclamar com aquela irmã sentada todo dia no lugar defronte a ela e que ficava o tempo todo fazendo ruído com o terço e atrapalhando a sua concentração. Ou com a outra irmã da lavanderia que borrifava água suja da pia no rosto dela. Tudo tão pequeno, tão trivial, que nos faz perguntar: e o que isso tem a ver com santidade? A resposta pode estar em outras palavras de sua autobiografia. Eu nunca dei a Deus algo de bom que não seja apenas o meu amor. Depois que eu morrer, Ele vai me pagar, também com amor. E então, eu vou fazer cair uma chuva de rosas sobre a terra e passarei todo o tempo do meu céu a fazer o bem aos homens deste mundo. Vejam, no coração dessa jovem pulsava o sentimento do mundo, um sentimento que ela promete reviver na eternidade, porque nessa vida ela era apenas isso, uma menina pequena, frágil, singela e doente. Somente isso, ela, Teresinha. Pois bem, os tempos se passaram. Depois que ela morreu aos 24 anos, sua devoção espalhou-se de maneira extraordinária e surpreendente pelo mundo inteiro, influindo na espiritualidade de milhões e milhões de pessoas que buscavam também um caminho de perfeição. Ela nunca deixou a pequena aldeia de Lisieux. Ela nunca operou nenhum prodígio, nenhum milagre durante a sua vida. Ela jamais recebeu qualquer veneração dos seus contemporâneos. E, no entanto, transformou-se nessa figura universal. Ela mesma confessa: Deus não inspiraria desejos inatingíveis. Por isso, apesar da minha insignificância, eu aspirava à santidade. Não posso me tornar maior do que eu sou. Então eu procurei um caminho novo, bem curto, bem direto, um simples detalhe. E nas Sagradas Escrituras encontrei essas palavras: aquele que for simples, venha a mim. Minhas irmãs e meus irmãos, aí está um caminho de santificação. Nem é o único, nem é necessariamente o mais importante ou o melhor. Ela não está sugerindo que copiemos as suas atitudes. Não.
Cada um se santifica a partir da sua própria maneira de ser, a partir dos dons e carismas recebidos, a partir das condições práticas de sua vida e de seu tempo. Ela escolheu o caminho das coisas pequenas, não porque ela não almejasse a grandeza, mas porque ela tinha plena consciência da sua fragilidade. Outros podem escolher outros caminhos. Por exemplo, em vez daquele silêncio resignado diante da grosseria das duas irmãs, outra pessoa pode dizer não, eu vou enfrentá-las, tentar corrigi-las com paciência e caridade, e também seria santificação. E para nós não pensarmos que ela ou outros santos e santas estão isentos de grandes crises de fé, escutemos literalmente esse depoimento que ela faz de si mesma. Eu canto, e ela estava bem doente nessa época, eu canto a felicidade do céu, a posse eterna de Deus, mas a verdade é que nisso eu não provo nenhuma alegria. Apenas canto o que eu quero crer. Vez por outra, um pequeno raio de luz vem aliviar a minha noite sombria. Então cessa, por um instante, a provação. Mas logo, a simples recordação dessa pequena luz, em vez de me consolar, aumenta ainda mais as nuvens espessas da minha noite escura. Essa era a luta do santo também. Minhas irmãs e meus irmãos, talvez a maior parte de nós já tenha desistido dessa utopia de buscar a perfeição. Mas uma coisa é certa, de vez em quando nós experimentamos a nostalgia da santidade. Essa vontade de ser bom, puro, verdadeiro, justo, de penetrar fundo no coração da vida e não desistir de buscar a perfeição. É por isso que o mundo precisa tanto de santos e santas. É para não perder a confiança na bondade humana. Seria uma tragédia. Seria uma das formas mais trágicas de desespero. Perder definitivamente a confiança na possibilidade de ser bom e de vencer o mal pela força e a prática do bem. Seria como aquele grito que a gente escuta quando o navio está afundando em alto mar. Salve-se quem puder. Por isso, nós suplicamos, Santa Teresinha do Menino Jesus, todos os santos e santas, rogai por nós. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.